Olá, meu amigo, eu sou o Bruno da comunidade Passos de Misericórdia, dando sequência aos nossos vídeos formativos sobre o sacramento da confissão para te ajudar a confessar bem. E hoje eu queria falar uma coisa importante com você. Você sabia que dependendo da forma que você se confessa, a sua confissão é inválida? Isso mesmo, por isso que você precisa saber algumas coisas importantes para se confessar bem. E nesse segundo vídeo, a gente já gravou o primeiro, falando um pouquinho sobre a importância, a necessidade da confissão, sobre a instituição desse sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para você ir lá e conferir. Mas voltando ao nosso assunto de hoje, eu queria, a partir desse vídeo, te apresentar 5 questões muito importantes que dependem de você para que você faça uma boa confissão. São 5 requisitos que são fundamentais. Alguns deles, inclusive, se faltarem, a sua confissão se torna inválida. Então, o primeiro requisito que eu queria te falar hoje é sobre o arrependimento. Bom, é óbvio que se você se confessa sem estar arrependido dos seus pecados, a sua confissão se torna inválida, ou seja, você não é perdoado daqueles pecados. E se você for analisar, a gente pode fazer uma analogia com a nossa vida, com o cotidiano, com o dia a dia, e fica muito fácil da gente entender isso. Imagina a situação em que um esposo trai a sua esposa, mas não se arrepende do que fez. De repente ela descobre, e aí ele fica meio constrangido e tal, mas diz assim para ela: "Não, eu não me arrependo do que fiz". Ou então pede perdão, mas dando indícios claros de que não está arrependido. Como que você acha que fica no coração daquela esposa? Ela se sente amada? Ela se sente respeitada? Ou não? Ou ela se sente realmente traída? O meu esposo me traiu e ainda gostou do que fez, ou seja, ele me excluiu do coração dele. Entende que essa traição é um rompimento do amor? E para esse amor acontecer de novo, ou seja, para os dois se unirem de novo em amor, o mínimo que tem que acontecer é ele se arrepender verdadeiramente daquilo que ele fez e ela perdoar, e aí os dois se unem. Bom, do lado de Deus a coisa está pronta. Deus quer nos perdoar sempre. Agora, nós precisamos nos arrepender, porque se nós não nos arrependemos, significa que a gente não quer se reconciliar com Deus. Muito simples assim. Então, o primeiro requisito que nunca pode faltar nas suas confissões é um verdadeiro arrependimento de todos os pecados mortais, ok? Isso é muito importante você compreender. Se você confessar 3 pecados mortais e se arrepender apenas de 2 e de um você não se arrepender, você também não alcança o perdão e a sua confissão se torna inválida. De novo, vamos voltar lá para o exemplo do matrimônio. O seu esposo te traiu 3 vezes, por exemplo. E aí ele chegou e pediu perdão de 2 e uma vez ele não se arrependeu. E aí você foi lá e descobriu que ele te traiu 3 vezes e estava arrependido só de 2. Então, novamente, o coração da esposa vai ficar ferido, magoado, chateado e ainda vai ficar ainda mais desconfiado, porque afinal de contas você foi lá, pediu perdão de 2 pecados e ainda fingiu, né, que estava arrependido, só que de um você descobre que ele não estava arrependido. Então, ou seja, a ofensa continua e aí não dá para reconciliar esse amor. Então você tem que se arrepender de todos os pecados mortais cometidos ainda não confessados. E assim você vai alcançar o perdão de Deus. Agora, outra característica importante desse arrependimento é que ele tem que ser por um motivo sobrenatural. Porque afinal de contas, o pecado é algo cometido contra Deus. Então você tem que se arrepender por causa de Deus, por causa das coisas de Deus. E aí tem 2 formas desse arrependimento acontecer. Um é a chamada contrição perfeita e o outro é a chamada contrição imperfeita. A contrição perfeita é quando você sente uma dor na alma por ter ofendido o próprio Deus. É como se você dissesse assim: Senhor, eu estou muito arrependido porque eu ofendi o vosso coração, eu vos ofendi, eu não queria ter feito isso. E eu realmente estou com o coração doído, eu estou muito arrependido por causa de vós, da vossa pessoa. Agora, a contrição imperfeita é um arrependimento por causa da consequência eterna do pecado. Por exemplo, uma pessoa que peque e diga assim: bom, eu estou muito arrependido porque se eu morresse hoje eu iria para o inferno, tendo em vista que ela tenha cometido um pecado mortal. Então observe que já é um arrependimento, mas não é um arrependimento por causa de Deus em si. É por causa da consequência eterna do pecado. Esta contrição imperfeita já serve para confissão. Se você chegar lá com esse arrependimento, você alcança o perdão dos seus pecados. Agora, a contrição perfeita é a melhor.
perfeita, já o nome já diz, né? Então você precisa treinar e muito essa contrição, porque inclusive é a contrição perfeita que pode ajudar uma pessoa a se salvar caso ela não possa se confessar. Às vezes ela está no lugar, já está morrendo, não tem padre para ouvi-la, como por exemplo lá no Titanic. Vamos imaginar que o Titanic está lá afundando e não tem padre lá, ou você está num lugar que já era, que não tem jeito, está afundando, você vai morrer. Então é a contrição perfeita que alcança o perdão dos seus pecados. Evidentemente que, tendo a condição de se confessar, é no sacramento da confissão que é validado esse perdão. Então você precisa se confessar, até porque na contrição perfeita já vai embutido um desejo de se confessar o quanto antes do seu pecado. Treine sempre essa contrição perfeita, lembrando que é sempre uma graça de Deus. Então peça a Deus o dom do arrependimento, a graça do arrependimento, a graça da contrição perfeita. Outro ponto interessante que vai te ajudar muito para tirar um pouquinho da confusão que muitas pessoas têm sobre o arrependimento é que esse arrependimento não precisa ser sensível. Ou seja, você não precisa chorar, você não precisa descabelar para dizer que estou arrependido de verdade. É claro que quando esse arrependimento toca a parte sensível da nossa alma, é muito bom, porque a gente realmente se sente mais arrependido, né? A gente realmente dá mais crédito para o nosso arrependimento. No entanto, basta que seja um arrependimento intelectual, da inteligência mesmo, ou seja, você olha o que fez, reconhece, aceita que está errado, que fez errado, que ofendeu a Deus. Se você olha o que você fez e diz, não, eu realmente estou errado, eu me arrependo, não queria ter feito, eu arrependo, mesmo que isso pareça muito frio, mesmo que você não chore e tudo mais, isso já é um arrependimento. Então, é uma dor mesmo que você sente na alma, às vezes ela não é sensível, né? É uma dor que você sente pelo pecado que cometeu, pela ofensa cometida contra Deus, e mesmo que isso não te cause lágrimas, não te venha não venha agir na sua sensibilidade, basta que você reconheça intelectualmente esse arrependimento. Agora, nunca pode faltar o arrependimento. Volto a refrisar. Se você se confessar e não estiver arrependido, a sua confissão é inválida e você vai ter que contar todos os seus pecados na próxima confissão, na outra confissão. Você precisa fazer uma confissão de forma arrependida para realmente receber a absolvição. Então aqui vai uma dica para a sua confissão. Faça o seu exame de consciência e depois de feito esse exame de consciência, certifique-se que você realmente está arrependido. Passa lá no seu coração, na sua mente, olha, eu fiz isso aqui de errado, reconheço que estou errado, não vou inventar desculpa para isso, eu realmente estou errado, independente das circunstâncias que aconteceram, e eu ofendi a Deus. E aí eu quero me confessar para receber o perdão. Lembrando que ainda tem mais 4 coisas muito importantes que a gente vai falar nos próximos vídeos para a sua confissão ser bem feita, para você realmente se confessar, receber o perdão de Deus e uma graça muito especial que existe no sacramento da confissão que pouquíssimas pessoas sabem, que é a graça sacramental desse sacramento e que eu vou falar também nos próximos vídeos. Então é isso, te aguardo nas próximas formações e se Deus quiser esses vídeos vão te ajudar a se confessar bem.